Meus irmãos, graça e paz. Mais uma vez aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor estamos e queremos, com a bênção do Senhor, realmente fazer isso, na dependência dEle. A passagem que queremos estudar hoje é do texto de Isaías, capítulo 60. O primeiro verso diz: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Esse texto é muito lindo, a gente vai poder estudar todo ele hoje com a bênção do Senhor. Vamos orar e depois vamos até ouvir uma canção que fala um pouco sobre este tema, o capítulo 60 de Isaías. Meu Deus e Pai, dá-nos a tua instrução nessa hora. Concede-nos, ó Senhor, a capacitação do teu Espírito para expor a tua palavra e, ao mesmo tempo, Senhor, para ouvi-la, aprendê-la e colocá-la em prática, ó Deus, inclusive, não só saber, mas também transmiti-la a outros. Essa é a bênção que te pedimos nessa hora, gratos, no nome de Jesus. Amém. O grupo Servos, música de Sóstenes Mendes, levanta e resplandece. Vamos ouvir essa canção. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. As trevas encobriram toda a terra, os povos sob a escuridão estão, mas sobre ti virá o Senhor e sua glória será sobre ti. E as nações caminharão a tua luz. Já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece,
porque já vem a tua luz. As trevas encobriram toda a terra, os povos sob a escuridão estão, mas sobre ti virá o Senhor e sua glória será sobre ti. E as nações caminharão a tua luz, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Levanta e resplandece. Glória a Deus. Não é bacana? Linda, né? Dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa passagem de Isaías, capítulo 60, assim inicia, mostrando para nós a sequência daquilo que Deus está fazendo, a sua glória sendo manifesta, a sua graça sendo trazida ao mundo através do Messias, através do seu servo, como a gente tem visto desde lá do capítulo 40. Então, na sequência do texto, Isaías está trazendo essa revelação e dizendo: porque eis que as trevas cobrem a terra e a multidão dos povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote. Para o meu agrado, subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente, as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe e com eles a sua prata, o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas
os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, estas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o meiro e o bucho conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos dos que te oprimiam, prostrar-se-ão até as plantas dos seus pés, todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Amarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obras das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Que Deus nos abençoe na explicação deste trecho. É um trecho lindo, que nos desafia realmente a olhar para a grande obra que Deus não só realizou, estava prometendo aqui e realizou em Cristo Jesus, mas na tarefa, na incumbência que nós, como igreja do Senhor, ou seja, seus profetas, né, nesse sentido, aqueles que devem falar a sua palavra, ensinar a sua palavra, proclamar a sua palavra, hoje e até aquele grande dia que o Senhor há de retornar para assim concluir toda esta obra redentiva. Então, a primeira coisa que esse texto nos faz ver e pensar é que há uma conclamação, né? Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. O Senhor Deus, né, como diz na Escritura, né, a glória dele há de encher toda a terra. Essa ideia da glória é exatamente a sua presença, a proclamação do Evangelho, das boas novas do reino de Deus. E cabe à igreja a incumbência de ser essa luz. O Senhor, que é a luz do mundo, diz que nós devíamos brilhar também como luz neste mundo, como sal nesta terra. Então, é incumbência da igreja brilhar nas trevas, brilhar em meio a um mundo que ainda jaz perdido, ainda jaz em trevas. Então, quando a igreja proclama o evangelho, quando a igreja declara o evangelho, quando a igreja está vivenciando o evangelho de Jesus, ela é a referência, ela é a luz, ela aponta para Cristo, o Senhor, a resposta, a saída do homem que está ainda em trevas. Então, só Deus pode trazer esta graça, iluminar os nossos corações, iluminar o nosso entendimento e fazer-nos andar na luz dele. A luz dele já tem brilhado sobre nossos corações. Nós vemos isso com clareza, né, que fomos chamados para poder manifestar a maravilhosa luz do Senhor, lá na epístola, por exemplo, de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos dar uma lidinha lá? 1 de Pedro, capítulo 2,
verso 9. E o texto diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui nós temos esta nova aliança que o Senhor estabeleceu, né, com a humanidade, com o seu povo nesse sentido, não é? Todos os homens, mas todos os seus escolhidos, em Cristo Jesus. Então, quando nós somos redimidos desta escravidão, né, de trevas, de morte, do exílio, né, daquele distanciamento de Deus, daquela separação, né, vamos chamar assim, ele nos dá a bênção, a graça de poder caminhar como seus servos e ser os seus representantes. Por isso é tão lindo você ver aqui, né, essas expressões sacerdócio real, indicando que é um povo escolhido, né, um povo que compartilha, né, o reinado de Cristo, falando de sua graça, do seu evangelho, de sua palavra. Então, nação santa, um povo separado para a glória e para a bênção do nosso Deus se manifestar nessa terra de trevas. Então, esta luz. Então, quando você vê isso, né, um povo de propriedade exclusiva, nós não pertencemos a nós, mas não pertencemos a nós mesmos. A Bíblia diz isso, não somos deste mundo, e isso é a razão. É porque quando ele nos comprou por seu sangue, né? Quando o servo do Senhor deu a sua vida por nós, como diz lá em Isaías, quando ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, então nós recebemos essa graça maravilhosa, essa bênção, esse dom de vida. E quando você vai notando a sequência do texto, né, indicando que não só Jerusalém, no aspecto físico aqui, que está com um fator de importância, não é esse o aspecto, embora a partir de lá, a gente tem que entender um pouco isso, porque o texto vai se referir a essa situação breve, né, de um retorno de Israel, claro, da restauração ali do templo, mas é muito mais amplo do que isso, é mais a questão da igreja mesmo, e a gente vai perceber isso quando você vê que as trevas, uma vez que cobrem a terra, que cobrem os povos, né? Eis que o Senhor resplandece, né? E a glória do Senhor vem sobre a Jerusalém. A ideia aqui é não só no aspecto do nascimento do Cordeiro, né, do servo do Senhor, ou seja, um cumprimento dessa promessa, mas no ministério que Cristo estabelece naquele período ministerial, iniciando lá da Galiléia, indo à Judéia, ou seja, é nesta região, é em Jerusalém que o Senhor dá a sua vida. Ele mesmo expressou, né, que o profeta morreria em Jerusalém, e a partir dali, quando ele estabelece a sua igreja como aquela que haveria de dar seguimento ao ministério que ele começara aqui, a proclamação do seu reino, ele diz, começando em Jerusalém, e Judéia, e Samaria e até os confins da terra. Então, esta glória ia ser resplandecente a partir desta hora em que o Senhor, cumprida a sua promessa, dando o seu servo em resgate de muitos, ele agora, ressurreto, ele agora dá à igreja esta incumbência de se levantar, né, se dispor, ir e pregar e anunciar a obra do Senhor, esta luz que já brilha. E é muito bonito você ver essa expressão aqui. Isso acontece toda vez que a igreja está proclamando, está pregando o evangelho, e vidas estão sendo tocadas e transformadas pelo poder de Deus, sua santa e soberana vontade, através da obra, né, do seu Santo Espírito. Paulo mesmo explicou isso quando ele diz que a pregação é que vai fazer com que a fé venha, é que essa luz resplandeça,
nos corações ainda em trevas. Então o Senhor, por seu Espírito, de acordo com João 16, ele ilumina, né, o entendimento humano, ele convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, ele tira esse homem que ele está elegendo para si, para sua exclusiva graça, né, para ser seu povo separado, exclusivo. Ele então convence esse homem e traz esse homem, como diz a palavra de Paulo lá, das trevas para a luz, e como o próprio Pedro também nessa passagem que lemos. Então, é muito bonito a gente ver isso, né? Essa resplandecência, essa graça de Deus sendo trazida. Então, é a luz do Evangelho que ilumina os povos da terra ainda em trevas. É bem possível que você que já me ouve e tem esse conhecimento, um dia, né, você sabe bem disso, você recebeu essa palavra, recebeu esse entendimento e esta realidade, essa verdade aconteceu na sua vida. Mas é possível que você ainda não compreendendo essas palavras, hoje tenha a oportunidade de compreendê-las pela operação do Espírito, pela graça do Senhor, e que o Senhor realmente esteja abrindo os olhos da sua vida, do seu coração, de sua alma, chamando você eficazmente para você pertencer a Ele como povo exclusivo, como uma propriedade exclusiva, como um povo separado, santo, para a glória do louvor dele e para, unidos como igreja, né, você também fazer parte deste grande exército que são os proclamadores da luz, da verdade, do Evangelho. Então, na sequência, você vê uma outra passagem aqui muito interessante, ampliando assim este conhecimento. Lá no verso 5, você verás radiante alegria, o teu coração estremecerá e dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti. Essa expressão, né, de abundância do mar e depois dizendo de riquezas sendo trazidas, o que isso pode nos significar? Então, a grande multidão de todos os povos em torno ali do Mediterrâneo, os quais seriam trazidos ao Senhor através da luz do Evangelho. Isso num primeiro momento, né, na igreja, né, no nascedouro da igreja. Por quê? Quando Jesus diz que eles seriam testemunhas a partir de Jerusalém e tanto quanto, né, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, então Jerusalém, né, e Israel está ali, à beira ali do Mediterrâneo, e os povos ao redor seriam os primeiros realmente a ouvirem a proclamação dessa luz, deste evangelho, desta bênção, desta glória que Deus está trazendo e manifestando ao mundo. Então, a gente vê isso com clareza em Atos, quando o evangelho do Senhor começou a ser pregado, né, em Jerusalém, através dos irmãos ali no Pentecostes, depois em toda a Judéia, né, e naturalmente começando ali em Samaria, com Pedro, o ministério ali a Cornélio, né, e depois mais expressivamente ou expansivamente através do ministério apostólico de Paulo. Naturalmente não foi só Paulo, né, porque com a dispersão mais tarde o evangelho continua se espalhando e as missões elas vão ampliando-se por várias regiões. Então, nós temos esta expressão aqui sendo um cumprimento naquele período, ou seja, as terras ao redor do Mediterrâneo, né, a partir de Jerusalém, você vê a amplitude, o crescimento, a expansão desta palavra, desta glória, desta luz a todos os povos, em todo o mundo, nesse sentido. E aí você segue o texto, né, mostrando que os povos em redor viriam. Essa expressão aqui, se você observar um pouquinho de novo, lá no versículo 6 e 7, você vai ver alguns nomes aqui bem interessantes e vale a pena a gente ir checar quem são essas pessoas para ver se realmente isso está ocorrendo. Então, o verso 6 e 7 está dizendo de uma multidão de camelos e dromedários de Midian e de Efa,
está dizendo que todos de Sabá virão, está dizendo que as ovelhas de Quedar se reunirão, está dizendo que os carneiros de Nebaiote virão. O que são esses povos, esses lugares? Então, naturalmente, entre as nações e tribos que aqui são citadas, a gente percebe que estas são também descendência de Abraão, mas não segundo Isaac. A gente vai ver aqui que são os outros descendentes de Abraão, segundo a carne, não pertencendo àquela descendência, né, da linhagem ali da promessa. Como o texto diz lá, né, no caso de Ismael, que era filho de Abraão, mas Isaac era o filho da promessa. E depois da morte, né, de Sara, Abraão também tem uma outra esposa chamada Quetura, e dela também procede outros povos. Então Abraão teve outros filhos, e esses todos foram povos que estavam ali em torno, né, daquela terra chamada Canaã, né, ou em torno de Israel. Você pode ver isso, por exemplo, Quedar e Nebaiote, como descendentes de Ismael. Você tem essa expressão lá em Gênesis, capítulo 25. Deixa eu achar aqui. Gênesis, capítulo 25 de Gênesis, no verso 13. E diz lá: Estes, os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Admeel e Mibzão. E aí segue os demais filhos, que seriam 12 príncipes, os filhos de Ismael. E você tem também, na sequência do texto, Gênesis 25, 1 a 4, não é? Mostrando aqui esses descendentes, né, Midian, Efá, Sabá, como filhos de Quetura. Veja bem, desposou Abraão outra mulher chamava-se Quetura. Essa lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Azurim e Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Então percebe que são povos que naturalmente no primeiro momento não estão contemplados dentro daquela questão da aliança de Abraão a partir de Isaac. A ideia nesse texto parece que a promessa está restrita a simplesmente um povo chamado de Israel, ou povo hebreu. Mas a gente vê com clareza ao curso da história, e também aqui em Isaías, de uma forma bem mais precisa isso, que, na verdade, o Israel de Deus não é um Israel constituído de uma nação de sangue, mas uma nação espiritual. Naturalmente, como ele prometeu a Abraão em Gênesis, no capítulo 12, que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Isso significa que não seriam apenas as famílias judaicas. Naturalmente, todas as famílias da terra seriam abençoadas através da descendência de Abraão, do descendente que viria, do servo do Senhor, que era Cristo, e a obra que ele ia operar seria aplicada a todo aquele que Deus, por sua graça e livre vontade, aprove chamar para o seu reino e para a sua graça, a sua glória. Então é nesse sentido, essas nações, elas habitavam o deserto, além do Jordão, estendendo-se até o sul da Arábia. E estes povos eram nômades que normalmente ameaçavam as civilizações ali onde eles habitavam, em torno deles, porque normalmente eles tinham essa prática, né, de pilhagem, de invasão, a época de ceifas, né, a época em que eles às vezes precisavam de alguma coisa, eles invadiam outras terras e faziam então ali cativos, tomavam despojos, atacavam rebanhos. E você percebe isso na vida de Israel, né? Os midianitas faziam isso, era terrível.
não só esses, mas os outros que aqui são citados. Então, esses antigos inimigos são restaurados à comunhão com o povo de Deus, trazendo agora seus presentes em caravanas de camelos, conforme seu costume de mercadores viajantes. Então, é o significado do nome árabe, não é? E eles trariam, você percebe aqui uma expressão interessante, ouro e incenso, né? Isso representa religiosidade, ou a religião, e representa também riqueza. Naturalmente, a gente percebe que isso é um pouco destacado na visita dos magos a Jesus. Então, o representante aqui, o descendente, o servo que nasceu, foi agraciado, recebeu esses presentes porque ele era um rei. Isso é muito interessante também, né? O incenso, ele está relacionado à oferta, né, ao culto, a essa coisa, né? E essa questão da riqueza ali, né? Ele como rei é digno de receber essas coisas. E a ideia, então, aqui do texto é que eles seriam trazidos, eles viriam ao rei, né? Porque esta glória, essa luz que resplandece, estaria sendo anunciada, e isso foi anunciado aos magos. Os magos então viram, né, a estrela, compreenderam, foram buscar o menino e trazer as suas oferendas. Você vê isso lá em Mateus 2, versículo 12. E aí, na sequência do texto, né, você vê os estrangeiros, né, ele falando, né, que haveriam de edificar os muros, os reis que haveriam de servir. A ideia, a princípio, parece que eles viriam para servir Jerusalém, mas não é bem essa a ideia, né? A ideia é que Jerusalém é o ponto de partida para o serviço do servo do Senhor, do rei por excelência, do Deus Todo-Poderoso, e naturalmente a sua bênção que ele traria, a sua cidade celeste, o seu reino glorioso que viria. Estes seriam servos do Senhor neste reino por meio de Cristo, Senhor, o Rei por excelência. Então, o verso 12, 13 vai dizendo lá, né? Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Então, naturalmente, aqueles que não derem crédito à voz do Evangelho, que não forem iluminados por esta luz resplandecente, por essa glória, eles naturalmente permanecerão mortos seus delitos e pecados, permanecerão nas trevas e serão então julgados, né, dessa forma, sem a graça, sem a justificação, sem a justiça do servo do Senhor. E isso vai naturalmente redundar em castigo eterno. E aqui você vê no verso 3, a glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o almeiro, o bucho, continuamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Então, o que isso significa? O lugar dos meus pés. Então, está sendo usado aqui como sinônimo do santuário, não é? À primeira vista, você entende isso como o templo lá de Jerusalém, mas na verdade é a igreja que está nascendo, não é? No Novo Testamento é a igreja de Deus, né, que também na sua segunda vinda é relacionado como a nova Jerusalém, novos céus, nova terra, é o novo Éden, e Deus está realmente fazendo o lugar que ele está preparando para a sua noiva, né? O noivo, que é Cristo, está preparando o lugar para a sua noiva. Por isso que está falando aqui sobre essa situação. Então, nós temos isso aqui, ó, lá em Apocalipse 21, 22. Vamos ler lá a passagem de Apocalipse 21, 22, mostrando esta realidade futura. Apocalipse 21, 22. Apocalipse 21, 22 diz. Então, abri aqui 22. 21, 22. Nela, né, falando Nova Jerusalém, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Olha que interessante.
Então a presença do templo em Jerusalém era uma lembrança. Lembra que a Arca da Aliança está no templo, nesse sentido, não é? Foi colocada lá no templo e ela era o quê? A lembrança da presença do Senhor que vinha na sua glória, estava ali na tampa do propiciatório. Mas agora você diz, não vi no santuário porque o santuário é o Senhor. Então não há mais sentido de um objeto representando essa glória, porque essa glória é o próprio Deus que está manifesto, né, nesta nova realidade. E aí você tem isso aqui, ó. A presença do templo em Jerusalém era uma lembrança perpétua de que todo pecador carece da glória de Deus e que precisa da salvação de Deus. A gente vê isso lá em Romanos 3, 23 e 24. Então, entrar no Santo dos Santos significava a morte imediata do transgressor. A nova terra, né, todo lugar é lugar de plena comunhão entre Deus e os seus redimidos. Apocalipse 22, versículo 3 diz: Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, muitos virão, né, de todas as terras ao redor de Jerusalém, essa é a ideia. Ou aí a gente poderia deduzir assim: a partir de Jerusalém, uma proclamação do Evangelho com a resplandecente luz aumentando, indo aonde o Senhor está, né, seguindo, direcionando a cada coração, a cada homem ou mulher, e esses ouvindo esta palavra, ouvindo o evangelho, eles vêm ao Senhor, eles se rendem ao Senhor, e essa multidão está sendo congregada, está sendo reunida. No versículo 16 você vê mais uma vez a expressão aí de riqueza, as riquezas do mundo e do universo, juntamente com as riquezas espirituais dos céus, pertencem aos fiéis através da obra de Jesus. Você tem isso lá em Romanos 8:32, quando você vê Paulo dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E você tem também em Efésios 1:3, onde Paulo fala sobre essa coisa, dessa grandeza, dessa riqueza, e entenda aqui, né, essa questão dessa riqueza que eu quero mostrar aqui. Efésios 1:3 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu gosto de lembrar a expressão de Jesus quando ele diz que um homem pode até ganhar o mundo inteiro, mas isso não é suficiente, não tem valor algum para aquilo que é eterno ou para a eternidade que ele está propondo por seu resgate, pela sua obra redentora. Então, o sangue de Jesus é de fato precioso e ele pagou o preço para resgatar esses que vêm de toda parte, de toda língua, de toda tribo, de todos os povos, né, de todas as nações. Como diz lá Deus, né, a Abraão, de todas as famílias da terra. E para que isso está ocorrendo? Por que essa resplandecente glória está chegando, essa luz está vindo? Naturalmente, para Deus estar cumprindo a sua promessa, aquilo que ele falou de resgatar através do descendente, que era Cristo, né, quando ele falou para Adão, né, que o descendente haveria de esmagar a cabeça da serpente. Lembra esta ideia? Ali não é simplesmente uma coisa que é uma luta qualquer, não é uma questão da vitória de Cristo sobre o mal, né, sobre todo o mal. Por isso que Efésios também vai dizer que todo o principado, toda potestade e poder estão debaixo do estrado de seus pés. Coríntios também vai falar disso, Romanos, aliás, capítulo 15. Então, no verso 17 você tem algumas expressões como por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, e ele vai dizendo isso aqui até dizer lá, ó, farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. O que significa essa paz, essa justiça? Então é a ordem do reino de Deus que está em pleno contraste com a desordem do império dos homens, né, cujas violências, né, e cujas injustiças são impostas sobre as nações,
conquistadas. E até sobre os seus próprios súditos, né, tem sido uma constante. Então, quando você vê uma nação, né, oprimindo a outra, se opondo a outra, subjugando a outra, você naturalmente vai perceber neste reino estas coisas. A injustiça, você vai perceber neste reino este problema da violência, que ele vai gerar. Mas o reino de Deus não, é diferente. Então, o reino de Deus é um reino de justiça e é um reino que proclama a paz, que oferta a paz, que oferece-nos a paz. Nós que, como Paulo diz, antes éramos inimigos, mas Deus nos reconciliou com ele em Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Por isso essa passagem está falando a glória da Nova Jerusalém, ela nasce a partir realmente do cumprimento profético em Cristo Jesus e a proclamação do evangelho através de sua igreja. Então nós, como igreja, hoje devemos continuamente pregar o evangelho para que mais pessoas que ainda estão em trevas sejam libertas pelo poder de Deus através da pregação do evangelho, da obra do Espírito, e aquela obra do Senhor Jesus seja aplicada a essas vidas, uma vez que elas estão sendo chamadas a este novo reino, a esta reconciliação. Você tem ainda mais uma expressão interessante aqui, no finalzinho do capítulo, que a gente vai estar encerrando, que diz lá assim, ó: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação, de ruínas, os teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais se servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua perpétua luz, o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto se findarão. Olha que bênção, findarão. Isso significa o quê? Que a mais sublime descrição da presença de Deus, a sua graça, né, a sua graciosa presença em Jerusalém celeste. Ou seja, é quando nós reunidos, congregados, uma vez lavados no sangue do Cordeiro, e ele, na sua vinda, na sua segunda vinda, congregar, reunir todos os eleitos de Deus e a presença de Deus, né, vai ser realmente algo que não como antes, né, que o homem não podia ver a face do Senhor. E se isso ocorresse, ele, né, seria pulverizado por causa de suas transgressões, de seu pecado. Mas aqui, uma vez que o pecado é ser retirado dos homens, né, porque na obra de Cristo ele já nos livrou do poder do pecado. Mas quando ele concluir essa obra lá naquele grande dia, né, no dia de sua volta, para ele congregar, reunir todos os seus eleitos, ele vai tirar a presença do pecado, não haverá mais pecado, e por isso nós vamos estar habilitados a estar na presença de Deus Todo-Poderoso, de ver a sua glória sem ser fulminados, não é? Porque nós em pecado jamais poderíamos adentrar a presença do Santo dos Santos, a presença do glorioso Deus. Essa é a ideia aqui. Então, isso é visto, de certa forma, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, adentrar o Santo dos Santos, uma vez por ano ele fazia isso para ofertar a Deus. Ele tinha que primeiro fazer todo aquele ritual de purificação, de fazer uma oferta pelo seu próprio pecado, adentrar ao Santo dos Santos, né? Um detalhe interessante dessa passagem que a história nos ensina que normalmente eles tinham, né, aqueles sinetes e aquelas coisas todas na sua roupa para mostrar que ainda havia movimento. E o camarada era normalmente amarrado ali pelo um dos pés, porque se não houvesse movimento nenhum, não houvesse nenhum barulho nesse sentido, ou se demorasse lá dentro, ele poderia ser puxado, porque não era autorizado ninguém a adentrar aquele lugar naquele momento. Não era para nós, no estado de miséria, né, de pecado, de morte, separação, de inimizade, de trevas, adentrar a presença da resplandecente glória total do nosso Deus. E aqui isso vai ser possível, porque o próprio Deus será, né, e vai preencher tudo. Nós não vamos ter mais esta separação para todo sempre. Isso aqui é muito maravilhoso, esta esperança que temos, essa promessa que temos.
Glória a Deus por isso. Então, você tem essas expressões aqui em Apocalipse 21, 23, 22, 5, falando desta glória resplandecente, né? Mas você tem isso também no próprio livro de Isaías. Então, você tem aqui, por exemplo, no capítulo 4. Deixa eu ler para você. Versículo 5, que diz assim, ó: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião, e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia, uma fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Não é? Então é a mesma ideia. O capítulo 24 também você tem uma expressão semelhante. Versículo 23, no capítulo 24, que diz assim, ó: A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Agora, se você caminhar um pouquinho mais, capítulo 30, versículo 26, você tem a palavra que diz assim, ó: A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Então, ele está falando desta resplandecência, desta presença de Deus, né, dessa glória sobre toda a terra, novos céus, nova terra. Então, lá em Apocalipse, vamos ler também a passagem, vale? Capítulo 21, verso 23, que diz assim, ó: A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Mais uma vez, 22, 5, nós já vimos, que diz: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, esta é a glória da Nova Jerusalém. Esta é a glória que nós aguardamos e ela não é ainda plena porque o evangelho continua resplandecendo. A luz dessa glória continua, né, raiando sobre os corações ainda em trevas, à medida que a igreja do Senhor, por sua imensa graça, tem testemunhado, tem pregado o evangelho a todos os homens, a todos os povos, a todas as nações. E quando esta obra encerrar, os irmãos se lembram da promessa de Jesus, virá o fim. Mas o fim para nós não é o fim. O fim para nós, os que creem nele, que são por ele redimidos, é o início de uma nova etapa, de uma vida eterna com ele, de um lugar assim glorioso, esse Deus cheio de poder, de glória, e nós estaremos para sempre com ele. Então todos os teu povo serão justos, diz o texto, capítulo 60, 21. Para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, diz o Senhor, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado, porque toda glória pertence ao Senhor Deus. Vamos orar? Espero que essa passagem, esta palavras tenha abençoado sua vida, seu coração e despertado você, para você realmente se levantar, você entender que você é responsável para levar adiante essa obra, levar adiante a proclamação do Evangelho, levar aqueles que ainda jazem nas trevas esta luz, porque Deus fará resplandecer essa luz nos corações daqueles que Ele chama. Então vamos orar por isso. Querido Deus, abençoa-nos o Senhor, não só agora, mas em todo o tempo de nossa vida que o Senhor assim for servido. Sermos instrumentos desta bênção, da proclamação do Evangelho, de levar-nos, cada um dos teus servos, esta mensagem a quem, aonde, quando for, aqueles que o Senhor assim quer. Revelar
quer trazer também essa graça, essa luz que já nos alcançou, já nos tem iluminado o coração, o caminho para seguir rumo à Nova Jerusalém, aos portais celestes, por Cristo Jesus, por teu amor misericordioso. Nós te louvamos e nós pedimos essa bênção sobre a tua igreja. Levanta a tua igreja. Sim, faze ao Deus resplandecer. A luz do teu evangelho é a nossa oração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.